E sejam bem-vindos aqui a mais uma conversa da Livraria Universo Si. Hoje estou aqui ao lado da psicanalista Ivanice Fontes. Uma honra, aliás, assim, uma conversa nossa que já há bastante tempo a gente já vem aqui criando aqui juntos, né? A gente já vem conversando bastante já há algum tempo. Autora de diversos livros que a gente vai estar falando aqui ao longo dessa conversa, mas primeiro de tudo, Ivanice, vamos começar aqui a nossa conversa. Qual é o papel do corpo na psicanálise hoje em dia? Sim. Miguel já abre com a pergunta fundamental, né? Vocês estão vendo. Só isso para a gente começar essa nossa conversa. Essa já é a pergunta fundamental. Porque, na verdade, é interessante, porque a mim também isso me despertou uma curiosidade numa época que eu vou depois, né, traçar melhor, mas há décadas atrás, porque essa questão do corpo, para o próprio Freud, isso já era uma questão, né, muito lá, porque não foi à toa que ele que criou essa noção de ego corporal, mas depois a curiosidade era de que era preciso resgatar, vou usar esse verbo também, Miguel, resgatar a questão do corpo na psicanálise, porque isso ficou um pouco deixado de lado, né? Eu não diria exatamente no ostracismo, porque ainda bem que tivemos Ferenczi, que foi o discípulo do Freud, que mais enfatizou a questão do corpo, e depois alguns analistas contemporâneos, ainda bem, vou falar de Dianzier, não posso esquecer, com Eupério, e depois também outros autores que nós sabemos que deram muita ênfase para essa questão, principalmente da ideia do corpo na origem do psiquismo. Então, por isso, a noção de ego corporal, que eu vou falar aqui dentro da nossa entrevista aqui, porque é muito interessante como o corpo realmente está na nossa constituição primordial. Diria até, quem fez o prefácio, 2 prefácios dos meus livros, foi o Luiz Cláudio Figueiredo, meu colega psicanalista, e ele dizia, olha, Ivanice, você trabalhou muito sobre o corpo na origem do psiquismo, na origem primordial, foi a palavra dele, do psiquismo. Vamos lá. Assim, e pegando, né, essa questão também da origem, né, ponto primordial do teu trabalho, né, falando sobre a memória corporal, né, assim, explica um pouquinho mais de calma sobre a memória corporal, mas aí também sobre essa memória das sensações. Antes de você falar especificamente dessa assim, como que surgiu, como é que você se interessou nessa pesquisa? Sim. Antes da gente chegar no livro específico, antes da gente chegar, assim, como é que surgiu esse interesse? Olha, boa pergunta, hein? Porque isso está tudo justamente numa história, né? Que é autobiográfica, vamos chamar assim, né? Porque não, ainda não escrevi minha autobiografia. Mas nós temos aqui um caminho interessante, porque na época eu atendia muitos pacientes que eram somatizantes, como a gente chamava. Então estava tudo muito localizado no corpo, na psicossomática. E aí foi que eu comecei a me deparar com essa questão. Mas será que essa questão do corpo que está ali, né, se apresentando como doença física, mas será que mais profundamente não haveria uma memória corporal? E é claro que nessa época eu estudava também o Ferenczi com o Chaim Katz, nosso psicanalista aqui do Rio, que foi ele que trouxe muito a obra do Ferenczi. Então, nessa história, eu vou dizer que foram mais ou menos década de 80, olha aí, 80 para 90, porque a minha tese, essa memória corporal despertada na transferência, esse livro que, né, esse aqui, né? Isso, esse foi reeditado agora pela Nebulosa Marginal, né, Instituto Nebulosa Marginal, essa editora, porque esse livro foi publicado inicialmente na França, depois que eu terminei o doutorado, mas ele foi justamente dentro desse aspecto que me chamou a atenção, como é que o corpo podia se manifestar e justamente despertado pela transferência. E aí veio, sim, toda essa contribuição, que aí eu acho que foi interessante, como é que eu me deparei com autores que já vinham tratando disso, não é? E que já vinham dentro dessa pesquisa. E essa pesquisa, então, acabou sendo aceita pelo Pierre Fedidat, que já estou com ele aqui. Pode. Lá vai. O Pierre Fedidat, que alguns dizem que parece o Einstein, né? Parecia o Einstein. Ele, então, foi esse diretor lá do... É importante até lembrar que ele foi o diretor do laboratório que lhe deu esse nome, Laboratório de Psicopatologia Fundamental e Psicanálise, na Universidade de Paris 7. Isso não existia. Ele, na verdade, foi o substituto do Laplanche. O Laplanche estava na Paris 7, se aposentou e entrou o Fedidat nesse lugar. Só que o Fedidat criou o laboratório com esse nome. E vejam só que interessante, aqui em São Paulo, um outro psicanalista, que era o Manuel Berlink,
psicanalista lá da PUC de São Paulo, criou também aqui no Brasil um laboratório com o mesmo nome, claro que ele deu esse nome, Laboratório de Psicopatologia Fundamental e Psicanálise, estou repetindo, mas o Manuel Berlin, que também era muito, né, respeitava muito e convidou várias vezes o FEDIDA para vir ao Brasil. E foi muito interessante porque ele fazia seminários clínicos, dava aulas. E ele publicou no Brasil também obras Sim. do FEDIDA. Sim, Manuel Berlin, bom você lembrar, porque ele era um dos donos, ele e a esposa, da editora Escuta. E foi a editora Escuta que publicou a maioria dos livros do Assim, FEDIDA. tem uma relação muito grande. Aliás, essa conversa foi assim, quase que é uma história da psicopatologia também no Brasil. Não, eu acho até da que psicopatologia, isso, né? eu acho até que merecia. Teve uma época que saíram os anuários do psicanálise. Da revista. Olha, você lembra, tá vendo? Revista Eu de acho que até psicopatologia merecia fundamental. hoje em dia a gente fazer, sabe, uma retrospectiva mesmo, porque como a psicanálise chegou no Brasil. Mas olha, a pergunta que você me fez, essa questão da memória do corpo me despertou a partir um pouco da psicossomática. Só que depois eu encaminhei mais ainda para a questão da transferência na análise que a gente vai falar. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E aí, já que você comenta sobre isso, eu comentei um pouquinho do nosso cronograma inicial para a gente ver, porque depois a gente vai voltando também. E nas suas pesquisas lá com o FEDIDA, já em Paris, você também começa a se deparar com essa noção também do início, né? Que seria o ego corporal. Justamente nas suas pesquisas você acaba separando que o ego corporal é o início de tudo, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, isso que foi interessante, porque o Freud, em 1923, no texto do Freud... 100 anos. Há 100 anos, e é interessante porque ele está fazendo realmente 100 anos, né? Esse ano, 2023. Essa obra, O Ego e o Id, o Freud deixou já essa noção de ego corporal. E melhor ainda, ele colocou uma nota de pé de página, que eu sempre lembro, onde ele diz que é na pele que a gente sente a diferença entre o eu e não eu. Então, Freud falava da bipolaridade tátil, assim que ele chamou. Em alemão não sei falar. Não precisa. Precisa. Mas essa bipolaridade tátil, ele dizia, é na pele, veja, isso bem antes do Anzier, né? Que trabalhou essa ideia do eu-pele. Mas ele dizia que é na pele, se a gente tocar um objeto qualquer, você vai sentir a diferença entre o eu e não eu. Só que tudo isso foi se desdobrando depois, e eu vou chegar mais próximo, até com a Geneviève Agui, por exemplo, essa psicanalista francesa, que eu também tive um encontro com ela, algumas supervisões, isso já mais recentemente, né? Ela faleceu agora, não faz muito tempo, mas a Agui, que foi essa psicanalista especialista em autismo, o que ela dizia também? Que é necessário construir o ego corporal inicialmente, para depois chegar no ego psíquico. Então, o livro dela, que finalmente foi publicado lá na França, não aqui ainda. Foi olhar ali. Não, a gente está aqui no espaço, eu fiz os livros que estão ali. Fiz o gesto aqui com o Miguel, não, infelizmente, mas foi publicado na França, um volume grande com os artigos dela, que tem justamente esse título, né? O ego corporal, veja. O título é esse, né? Em francês, Le Moi corporel. Então, ele tem esse título porque são esses autores que eu venho tratando como esses autores estão ligados na psicanálise sensível. Eu tenho resumido, né, esses trabalhos todos em conjunto com essa questão justamente do corpo na psicanálise. E ela, por exemplo, dizia, olha, sem construir o ego corporal, não há possibilidade de chegar no ego psíquico. Estamos aí. Isso aí. Eu vou pular uma parte aqui que a gente falou, a gente vai pegar isso lá na frente. Né? E aí, antes aqui a gente seguindo, porque como a gente conversa muito, a gente fala bastante, então a gente tem meio que um roteirinho aqui pra gente não se perder, porque enquanto eu estou escutando aqui, eu já vou fermentando coisas na minha cabeça. Associação livre. Não, mas é isso, assim, eu comecei antes aqui, vou fazer um corte aqui do nosso cronograma, porque eu lembrei aqui de uma coisa curiosa, né, quando você falando dessa ideia de sentir na pele. Não é o caso, mas acaba sendo um pouquinho também, que sempre diziam uma coisa que eu sempre ouvia muita gente falar e colocar que assim, né, que você pode tentar fazer cócegas em si, você não vai sentir nada. Você não vai se fazer, você pode fazer aqui, você pode fazer no seu pé, você não vai sentir nada. Se outra pessoa vier e tocar, é onde você vai ter essas memórias de que você ali, você tem uma sensibilidade e tal.
Então não é assim, você já tem, você com você já sabe o que você vai fazer. Você não, é o que vem de fora, né? É o que vem de fora. E aí talvez seja um pouco dessa ideia da memória corporal, que a memória corporal, teoricamente, a gente vai falar de corpo, e aí a gente vai falar talvez da pele como um todo, mas psicossomática é isso, né? Então, assim, não é só o que acontece com ações, Sim. mas às vezes são frases, às vezes são atos, são coisas que estão, já tinha falado antes, né? Que estão adormecidas, que vão despertar ali na pessoa sensações que ela não de repente não sabe como lidar. Ou até saberia, mas aí vem a clínica, aí vem o profissional ali para dar uma luz ali melhor o que está acontecendo com ela, né? Não, mas olha, é interessante o que você está falando, porque eu até vou citar agora também a Júlia Kristeva. Por quê? Porque a gente sabe que essa memória do corpo, ela muitas vezes não ganhou linguagem ainda, né? E aí, como ela não ganhou linguagem, isso que eu acho que é interessante nesse retorno, desse resgate do corpo. Sim. Porque, é claro, a psicanálise andou um tempo, né, uma temporada muito ligada à questão do discurso, da linguagem, né? E a gente sabe que foi, né, uma formação que foi muito divulgada. Porém, veja, lá vou eu agora no resgate. Por quê? Esse corpo ainda é anterior, muitas vezes, à linguagem. E aí a memória que você está falando, tem situações, por exemplo, aqui no Largo do Boticário, já que nós estamos aqui, aqui a sensação quando você chega do Rio Carioca, por exemplo, o Miguel já conhece, do Rio Carioca, você tem uma umidade e um cheiro úmido, né? E muitas vezes alguns pacientes, vou dizer, não é o caso clínico para ser apresentado, mas os pacientes chegam e isso às vezes desperta uma sensação olfativa, do cheiro, Sim. que desperta uma memória que estava completamente lá, adormecida. É uma palavra que o Miguel usa que eu acho que é boa. Então nós temos aqui um trabalho que é de despertar, e ainda bem, aí sim, falei da Júlia Kristeva, mas é porque ela publicou, na época que eu estava lá, ela publicou Proust e o Tempo Sensível. Eu acho que eu já falei naquela nossa apresentação. Já, né? Mas fala um pouquinho mais da Proust e o Tempo Sensível, eu tenho ali a coleção da obra tá ali na estante, da Kristeva, por quê? Foi uma coincidência na época que eu estava lá justamente, né, desenvolvendo a tese, porque ela dizia que era muito importante entender como é que o Proust conseguiu, era um escritor, não era psicanalista, mas ele conseguiu descrever essa viagem no tempo, que ela chamou então de o tempo sensível. A viagem no tempo qual era? Rapidamente. Ele coloca um personagem, por exemplo, experimentando uma madeleine, aí já é uma memória gustativa, né? O personagem experimenta uma madeleine, que é esse biscoito, né, assim, bolinho, né, que tem em francês, e ele viaja no tempo da casa da tia dele, tia Leonie, que é a tia Leonie que oferecia quando ele era pequeno, quando ele ia visitá-la lá. E olha, existe essa casa de verdade, porque essa casa inclusive existe. E eles então fizeram um museu, inclusive, para ser visitado. Mas o que interessa é que ele viaja nesse tempo porque ela oferecia para ele, o personagem, a Madeleine. Então essa memória ficou resgatada depois, né? Que o escritor vai trabalhar toda a viagem no tempo. Então não é só a viagem no espaço, é a viagem no tempo também. E a Júlia Kristeva acabou aceitando o meu pedido para ser presidente da minha banca, também tive essa sorte, porque ela conhecia o FEDIDAR, trocava diálogos, né? E aí, na verdade, ela presidiu a minha banca porque ela achou que era isso, né? Que era importante a gente falar da memória corporal, que o paciente, ele desperta dentro daquilo que a gente chama o fenômeno da transferência. Sim. Que eu venho trabalhando. Inclusive, né, entra como subtítulo, né, Fundamentos para uma Psicanálise do Sensível, é verdade, aqui na segunda edição, né? É verdade. Tem isso, tem esse detalhe também, né? Isso. E aí, o livro está ali, eu vou pegar de qualquer forma, então meio por sair de quadro aqui. Eu queria falar rapidinho que a gente estava comentando, que se tem também outro, além desses, a gente tem o Virando Gente, né, que também teve o curta de animação. O curta de animação está no YouTube, então assim, dá para também dar uma conferida, que tem realmente muito a ver com isso tudo, né? Porque o nascimento psíquico vem literalmente com o nascimento da criança, né? Isso.
Deixa eu pegar aqui, vai falando enquanto isso, Tá. deixa eu pegar aqui. Não, é fazer um porque flash. aí, na verdade, eu tenho também uma parte aí ainda de história também. Uhum. Porque num dos livros, num dos livros do Fedidá, que é, na verdade, Nome, Figura e Memória, olha o título, Nome, Figura e Memória, o Fedidá falava num dos capítulos dessa autora Geneviève Agre, dessa francesa, que foi essa que eu disse, especialista em autismo. E eu fiquei interessada, e aí realmente ela fundou um grupo de estudos de pesquisa em psicanálise infantil, e ela então aceitou a minha proposta de que nós pudéssemos dialogar e ela me orientar a fazer essa publicação. Não foi uma publicação somente minha, eu estava coordenando esse grupo, né, de alunas, de analistas, alunas minhas, mas o que é interessante? É porque esse Virando Gente, ele criou esse título no sentido de que tem um momento que o bebê, né, que já não é tão bebê, um ano e pouquinho, ele começa a sentir que ele virou gente. Isso é interessante porque o próprio menino que gravou o curta de animação, que era um menino na época que tinha uns 6 anos, ele ainda nem sabia ler, e então ele teve que fazer um roteiro, ele teve que produzir a fala, né, do personagem, do Bruno, sendo todo filmado ali no estúdio. E aí, na verdade, ele até foi inventando algumas coisas. Mas o que é interessante? É porque ela vai, e aí a base toda, tem a base teórica, né, é a cartilha do Virando Gente. Ele, na verdade, o Bruno, ele vai ensinar isso que eu dizia antes, agora há pouco, como é que você constrói justamente o ego corporal. Porque ele vai ser, né? Vou falar rapidamente, Miguel? Estamos com Não, tempo. é porque aparece ali no curta de animação as angústias corporais, que são naturais, né, da nossa natureza humana. São 3 angústias, os alunos aqui que estudam comigo já há alguns anos já sabem de cor. São 3 angústias corporais. É a liquefação, né, que é a dissolução, é também a explosão e também a queda sem fim. Queda sem fim o Winnicott falava também. Essas angústias, que são angústias normais, elas precisam de continência, é o gesto que eu sempre faço aqui. E aí o Bruno mostra como é que ele recebia a continência. Muitas vezes, por exemplo, não é só no colo, não. É a dobra de olhar. Pode me emprestar, Miguel? Você olhar? Sim. Você dobra. É. Então. A dobra de olhar aqui com a câmera também, vamos dizer, né? Então, são vários tipos de continência para que num determinado momento, dá esse clique de que o bebê, ele sente que virou gente. Reparem, uma informação também importante, que está logo na abertura aí do livrinho, é porque nós temos um nascimento biológico. Todos nós temos uma data de nascimento biológico. Qual é a sua, Miguel? Eu tenho que falar? Não precisa ser o ano, não precisa ser o ano, só a data. 15 de agosto. Seu aniversário. 15 de agosto. Pronto, olha, 15 de agosto. É leonino que ele já me falou. Olha aqui. Não, é porque essa data é a data do nascimento biológico, tá? Sim. Eu posso falar então, 18 de fevereiro. Já confessei, né? Sim, Pronto. 100 anos, não, sem falar dos anos. Não, 100 anos não é muito falho. Não, 100 anos não, olha aqui. É 100 com S, sem falar o ano. Mas estou brincando, mas é verdade. O dia dos parabéns, do aniversário, é a data do nascimento biológico. Sim. Mas isso não foi nem a Agri que falou, isso é uma outra autora que muito boa, que era a Margaret Mahler. Ela dizia, é a abertura de um livro dela, O Nascimento Psicológico da Criança. Olha, eu nem pensei que eu ia citá-la, mas a Margaret Mahler, ela fala, o nascimento psíquico, ninguém sabe qual é a sua data. É isso que eu queria dizer, que ela vai dizer. O nascimento biológico, todos nós sabemos a nossa data de nascimento. Mas o nascimento psíquico, ela diz, olha, ninguém sabe qual foi a data. Por quê? Porque muitos, inclusive, ainda nem nasceram psiquicamente. Aí é que nós vamos cair nas próteses psíquicas que daqui a pouco eu vou falar. Eu ia perguntar, não, na verdade são 2 coisas a gente conversando que me fez lembrar um pouco sobre um autor, é porque agora eu estou me foge, se eu estiver errado depois eu posso colocar nos comentários, se não me engano acho que é o Jean-Claude Bernardet, que ele tem uma obra que é o Antes de Ser Aquele que Fala, que ele comenta muito sobre isso, que é essa sensação que muita gente tem, que a gente traz a linguagem, e aí, como você comentou, né, que a psicanálise se baseia bastante, tudo bem, né, no discurso, a gente vai trabalhar bastante sobre isso. Inclusive, a gente vai falar depois do papel do divã, tá aqui do nosso lado, porque não está aparecendo no pote aqui, vai aparecer. Não vou me deitar nele. Hoje não. Hoje não.
Vou fazer uma foto ali no divã. Mas ele cita muito essa sensação que nós somos muito visuais a isso, quando a gente vai no início, né, nos primeiros anos ali, quando a gente não tem as palavras e a gente vai criando essas palavras, a gente vai tendo essa noção de espaço, vai tendo noção do nosso corpo no espaço com os pais, com os outros. A gente vai sempre, as referências são visuais, as referências, e aí também talvez seja onde essas memórias corporais surjam, porque se eu não tenho como falar, se de repente eu choro, ou se de repente eu começo a sentir um incômodo porque está vindo ali, assim, sei lá, vou fazer xixi, ou alguma coisa assim, são sensações. E como essas sensações vão ser supridas, né? E em quanto tempo elas vão ser supridas, também vem muito para essa construção depois do eu adulto, da pessoa ali, dessas memórias que a gente vai chegando lá. Eu pulei uma parte... Vou aproveitar já que você está falando. Veja bem, o que é interessante é que justamente todas essas sensações, elas não têm nome ainda. Sim, por isso que a Júlia Kristeva dizia, olha, ainda não chegou na parte simbólica, ou na equação simbólica que a gente chama. Não chegou. E é interessante porque o Bruno, para quem for assistir o curta de animação, tem um momento no finalzinho do filme que ele diz, olha, agora eu já posso falar, mas isso já é uma outra história. Porque o tempo todo, até ele nascer psiquicamente, não tinha linguagem. Era realmente tudo de sensação. Vou acrescentar mais um pouco. Nós fizemos há pouco tempo, o Miguel até se referiu aqui aos meus trabalhos de documentário, de cinema, mas é porque nós conseguimos fazer a exibição do caso R. Posso falar, Miguel? Pode. Então. Não, que agora me ocorreu, porque esse caso R, que foi um caso publicado num livro, um outro livro que nem está aqui, que é o Psicanálise do Sensível, que tem até esse título. Esse livro meu foi de 2010. Eu publiquei o caso R e que tinha um título, né, no capítulo. Caso R, Construção de uma Pele Psíquica. A construção de uma pele psíquica. E aí teve uma equipe de atores e de direção de filme, né, que resolveram fazer em 2 episódios. Esse passou no Estação Net, Botafogo, e ainda deve ir, estamos tentando, né, para um canal de TV. Por quê? Porque você olhou, falou do divã, que vai acontecer. Aliás, você quer que eu posso mostrar, mas eu vou te perguntar depois isso. Tá bom. O papel do divã hoje em dia, né? Isso. Então vamos embora. Vambora? Então assim, você vai falando aqui, eu vou mostrar o divã enquanto isso aqui. Eu vou fazer uma meia panorâmica aqui no teu consultório. Nós estamos mesmo dentro do consultório, porque esse caso R, que foi filmado inclusive aqui mesmo, os 2 atores, né, que representaram, porque não era eu a atriz, né? O ator que fez o Dr. Ivan, que recebeu esse nome, o analista, o Dr. Ivan, que é o Léo Fonte, e também o João Velhaco, que é um ator que fez o Rodrigo. Ele ganhou, olha, pronto, ele vai acabar deitando, Miguel. Não, calma. Não. Mas esse Rodrigo, que ele ganhou esse nome, essa exibição em 2 episódios, que eu acho importante falar, porque justamente representou todo um processo que o paciente teve que percorrer para construir justamente o ego corporal. E era um paciente que a gente chama, né, atualmente, de próteses psíquicas, que é um nome que eu já vou aqui acrescentar. Por quê? São pacientes que muitas vezes, como não construíram, né, esse ego corporal, não foi ajudado a nascer psiquicamente, ele vai ter que fazer uma manobra, são estratégias, né? O ser humano tem as estratégias. Uma manobra de colocar ou alcoolismo, ou obesidade, ou também até uma dependência amorosa, ou outras situações que a gente sabe que são, até a fúria hoje em dia a gente sabe, que até os estados de pessoas que ficam só vivendo com fúria seriam aqueles que estariam utilizando de próteses psíquicas para poder sobreviver psiquicamente. Nesse caso, o paciente não era alcoolismo, se vocês depois quiserem, está publicado lá o caso. O paciente, inclusive, autorizou o filme, né? Realmente, a produção do filme foi feita aqui no próprio consultório, mas esse caso R não era questão de alcoolismo, mas tinha todo, eu não vou adiantar, porque vocês podem consultar lá, no caso que está publicado, tinha todas umas questões de estratégias de justamente construir a si mesmo de uma maneira artificial.
tem outro nome que isso ganha, um outro nome que é envelope artificial de continência. Olha, e agora eu lembrei, tinha esquecido, que é muito bom. Esse daí é do Anzier, mas depois a Júlia Cristeva também usou. Envelope artificial de continência. É a mesma coisa que prótese, nesse sentido de prótese psíquica. A pessoa vai fazer alguma coisa, eu estou dizendo assim, porque é uma estratégia para fingir que tem um ego, quando na verdade não está construído. Mas pode ser construído aqui. Sim, eu sentei aí, eu já... assim, hoje não é dia da minha análise. E aliás, e falando em análise, eu sei que tem um povo que já te pediu para que você fizesse uma certa análise. A gente já falou de Proust, mas Proust tem uma relação também curiosa. Proust volta, e como um ótimo viajante do tempo, né? Se a gente for levar em consideração, assim, viajante no tempo e viajante do tempo. Um filme recente também andou falando sobre isso, né? E aí quando a gente fala de despertar de sensações, de você entender, né, entender sobre o seu corpo, como é que vai entender um corpo de uma boneca, né? Aliás, vem a Barbie. Vem aí, chegou a Barbie. Recentemente teve o filme da Barbie, muita gente falando, Deixa eu só te perguntar, você está aparecendo? Porque tá a câmera... Estou aparecendo. Eu espero que eu esteja aparecendo, mas eu estou aparecendo. Eu brinco que eu sempre apareço de alguma forma, pelo menos não seja na voz. Mas a gente está aparecendo. Eu cameraman. Então a gente está aqui fazendo assim, multifacetado. E aí a gente tem o filme da Barbie, onde ela acaba também falando sobre isso, sobre um despertar do corpo, né? Sim. Mesmo no corpo da boneca, ela também consegue ter uma consciência corporal dentro dela. E fala um bocadinho isso aí, eu sei que você tem que falar depois, vai ter que falar mais, mas fala um pouquinho sobre isso. Não, olha, a Barbie, isso também foi interessante, porque eu não tinha visto ainda o filme, confesso, eu vi na semana passada, porque vários alunos e pacientes também estavam me dizendo que eu precisava analisar a Barbie, que eu tinha que ver o filme, porque era muito interessante as relações que a gente podia fazer com a psicanálise. E eu fiquei surpresa, acabei assistindo, fiquei surpresa como é que ela faz esse desdobramento, né, justamente de uma boneca que descobre que pode chorar, não vou contar também, porque muitos podem não ter visto, mas é interessante como é que ela vai fazer um caminho todo, claro que tudo muito floreado e tudo, mas um caminho todo para se sentir humana, para se sentir descoberta, como é o título? A descoberta de si mesmo, a descoberta da Barbie de si mesmo. Mas o que me chamou a atenção, eu estou até querendo rever para ver qual foi o momento que, num determinado momento, onde ela já está caminhando lá mais para frente, ela fala do Proust. Aí eu até tomei um susto, porque a personagem, eu estava comentando aqui com o Miguel, ela fala assim, que olha, eu estou que nem o Proust, eu estou tendo as sensações igual ele tinha com a Madeleine. Aí eu falei, olha, encaixaram no filme até o próprio Proust está lá na Barbie. Vamos ver. Mas é interessante porque, apesar de ser, claro, né, tem todo um floreamento e tudo, mas está falando de como é que o caminho para se tornar humano. Até a boneca. Sim, e aí quem não viu o filme assista, quem não viu o filme, eu não vou ficar calado, quem não viu o filme assista. Para conferir. Para conferir isso aí e muito mais coisas, o filme é bastante interessante. Eu queria fechar essa conversa está maravilhosa, mas até para a gente encerrar essa conversa, porque a gente sabe que primeiro episódio, tem muito mais coisa. E apaga a luz, tá aí, mas essa luz aqui faz parte também das sensações. Eu espero que não seja eu que esteja transformando essa energia aqui do coisa. Mas tem muito mais coisa para a gente conversar. Eu sei que já tem aí um futuro com coisas bastante interessantes que não vão estar nessa conversa especificamente. Mas para a gente fechar, você tinha comentado dos envelopes psíquicos. Como é que a gente consegue hoje, e aí um pouquinho também que eu estava comentando contigo antes, né, dessa noção do corpo e de nos aceitarmos, mas também desses suportes que a gente acaba acarretando, justamente num momento onde a gente acaba não se reconhecendo ou ainda não tendo essa sensação de despertar, enfim, qual que é a melhor palavra que possa se encaixar nisso tudo. E aí você vai buscar, como você falou, no alcoolismo, você vai ter, de alguma maneira, muita gente vai, de repente, cair nas drogas, muita gente vai entrar em depressão, e a depressão é um processo também, né, assim, não sei se talvez seja um aceitar, mas talvez seja, um desistir,
Como é que essas patologias contemporâneas hoje em dia, como é que a gente consegue pensar de uma maneira geral? É óbvio que a psicanálise do sensível, a memória corporal ainda é para lá de importante, né? Que a gente tem essa consciência, né? Eu acho que você está me dando a dica também, ou pelo menos a deixa, sim, para eu falar um pouquinho da transferência, do fenômeno da transferência. Porque o que marca, né, o que faz a diferença, eu acho que entre outras terapias, que também são bem-vindas, mas é porque o nosso fenômeno da transferência, o fenômeno transferencial, é o que marca esse lugar, né, analítico. E o que é interessante? É porque a transferência, isso aí é a base, né, seria a possibilidade do paciente repetir com você aquilo que ele viveu em tempos, né, arcaicos, em tempos pretéritos. E aí o mais interessante é que, justamente com a questão do corpo, por conta dessa transferência existir, muitas vezes vai ser em análise que ele vai rememorar, vamos dizer, ou trazer de volta essa memória que estava, como o Miguel chama, adormecida no corpo. Então nós vamos ver, porque é interessante sim, que na verdade todas essas próteses vão começando a perder o sentido, porque já não são mais necessárias. Isso é que é legal, né? Da eficácia da psicanálise nesse sentido, porque quando você faz um mergulho, foi bom você ter citado a depressão também, que é outra coisa que o Fedidar, o mestre Pierre Fedidar, deixou 2 livros publicados sobre depressão, e o que ele dizia, eu acho que é muito importante, porque ele dizia, olha, a tristeza não é para ser evitada. Você pode sentir a tristeza, só que você precisa adquirir a capacidade depressiva, ele chamava assim. A capacidade depressiva é uma aquisição importante, boa. Aí ele até dizia, se você não tiver a capacidade depressiva, aí é que você deprime. Aí é que a depressão é porque você não ainda adquiriu essa capacidade depressiva. Muitas vezes porque também assusta, né, esse mergulho. Outra coisa importante seria, como dizia a Ferenczi também, que o mergulho justamente na regressão possa não ter tanto medo, porque a depressão ela vem, mas ela vem para ser tratada na transferência. Então isso é bem-vindo porque para adquirir a tal da capacidade depressiva. Já virou aula aqui, não tem jeito. Não, maravilhoso. Eu ia encerrar com essa, mas aí eu fiquei agora aqui uma coisa que assim, eu não ia entrar em polêmica. Sim. Não quero também te botar numa. Sim. Mas, justamente ouvindo você falando agora, me veio um pouco essa sensação que mergulhar dentro de si é sempre um problema. E assim, e também é uma grande solução. Sim. Né? Então a análise está aí para isso. A transferência, principalmente, né? Você entender que quem está do teu lado não é único, não é um corpo que está ali que só está para te escutar. Né? Tem, assim, infelizmente eu conheço uma galera que tem um pouco de um pensamento assim ainda, e por essas e outras a gente acaba vendo essa vontade cada vez maior de necessidade de medicação que as pessoas têm. A gente cria novas muletas, né? Se a gente tem envelopes, eu acho que agora nós temos novas muletas, né? Essa medicação, essa medicalização gigantesca que as pessoas têm como um suporte que, na verdade, ela não está atacando o principal, que é o que está acontecendo comigo. O remédio está aí justamente para não ter adormecido os problemas que deveriam ser dispensados. Isso, Miguel, para a gente finalizando, mas isso é um retrocesso. É a palavra que eu tenho muito usado, porque realmente a gente, como vai ver, havia uma psiquiatria muito, né, ortodoxa, tradicional, que aplicava essas, né? Mas só que a gente tem que ter cuidado, porque tem havido um certo retrocesso. Sim. Isso dá um outro episódio aqui. Sim, acho que a gente já tem conversas, conversas para frente. Mas é interessante para a gente pensar, porque veja, agora você falou, eu quero finalizar falando, por exemplo, a literatura, muitas vezes a escritora, né, o escritor, ele consegue, sabe, mergulhar em si mesmo pela literatura, e isso também é outra coisa benéfica. Clarice Lispector fez isso, e não é pouca coisa, né? Eu sou admiradora, muitos sabem, lá eu sempre frequento muito aquela estátua dela lá no Leme, né? No finalzinho do Leme, porque a Clarice Lispector, ela fez essa viagem, eu até usei um dos livros também na tese, no finalzinho da Memória Corporal, que ela fazia esse caminho que é justamente da literatura, que é bem-vindo. Eu vou lançar um livro em 2024, posso falar? Miguel, você quer falar? Eu já posso. Já posso. Ué, pode. Assim, já tá. Não, pode falar, porque eu acho que a gente tem conversas. Depois que a gente já colocou, eu já tenho várias conversas, mas depois a gente coloca um pouco mais pra frente. Não, e aí já vai encaixar. É só um anúncio com a literatura, porque aí também não vou, né?
eu posso falar assim que a editora Blucher vai publicar o primeiro livro de literatura que tem o título Espuma, eu só não vou dizer sobre o que é, mas são crônicas. Mas são crônicas incluindo justamente um pouco do humor também. E isso está programado para o início de 2024, porque a editora Blucher, eles acharam que pode ser interessante uma área, eles abriram agora uma área de literatura, tá? E eu também tenho um capítulo, que eu até nem falei, nesse livro Estratégias, Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura. Do Cláudio Figueiredo. Isso. Organizado, um dos organizadores, você também é uma das organizadoras? Não, eu fui colaboradora. Eles convidaram a mim e ao Paulo Ribeiro para ser colaboradores. Então, cada um escreveu um capítulo, mas os que escreveram o mesmo livro é o Luiz Cláudio Figueiredo e o Nelson Coelho Júnior, lá de São Paulo. Esse livro, Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura, pena que ele não está aqui, está lá longe. Você quer que eu pegue ele? Não precisa. Ele, na verdade, você quer pegar? Pega lá, Miguel, está ali logo ali em cima. Coitado do Miguel. Está bem aí em cima da mesa. Pronto. É porque, na verdade, esse livro, ele fez muito, teve uma divulgação e também teve uma repercussão boa, o Miguel conhece muito também, que é justamente onde tem uma... Vou fechando mesmo com isso, porque o meu capítulo de colaboradora tem esse título, Pierre Fedidá, um autêntico ferenciano. Eu coloquei esse título do autêntico ferenciano, porque o Ferenc, inclusive, dizia que um analista, o mais importante de um analista, olha, vejam só, é ser autêntico. Eu estou tentando. Não, eu acho que... Era o que ele mais dizia, o Ferenc dizia, uma característica mais importante do analista é ele ser autêntico. Olha que legal. E aí, sem rasgação de seda, eu posso assinar ali embaixo. Assim, você tem uma obra que é assim, aqui a gente está fazendo, nesse vídeo aqui a gente está brincando aqui fazendo uma celebração da tua obra. Ai, que bom. E aí, não só também para quem não conhece ainda, ou quem já conhece, acho que já conhece o trabalho de Ivaniza, também sabe que é um trabalho bastante interessante e que vem cada vez mais. Eu acho isso também que nessas visitas de novos, de pessoal que está se formando, pessoal que tem começado por esse resgate de outros textos diferentes e mais recentemente, vindo de São Paulo, chegando ao Rio também, o Winnicott, a gente vê que tem uma galera voltando, saindo um pouco só daquele eixo Freud-Lacan, tem uma galera que cada vez mais busca. É o resgate, né? Sim, até para realmente entender a diversidade da clínica, que a clínica não é necessariamente só um ponto, e também a gente pode trabalhar outras maneiras. Então, assim, acho que a obra é bastante original também. Ficou, virou um aulão. Não, eu acho que tem acho que nossa conversa acho que tem de tudo um pouco, para todo mundo. Para quem já conhece, para quem está começando, para quem quer conhecer mais sobre o teu trabalho. Então, assim, já abre várias portas aí para a gente ter outras conversas. Eu brinquei contigo que a nossa conversa ia dar mais ou menos 20 minutos ali, ela está quase em 40. Ixi, vambora. Então a gente vai terminar aqui, mas já na certeza de que eu quero voltar para a gente conversar mais, para a gente levar outros setores, para você falar mais do teu livro, para a gente trazer outras coisinhas ali que a gente ficou de fora da nossa conversa. A gente não falou de transmissão geracional e a gente não vai falar sobre isso agora. Muito bom, obrigada, Miguel. Eu que agradeço. É um prazer ser, né? Aqui, ó, Livraria Guiaçucia total. Isso aí. Obrigado a você que chegou até aqui ao fim do nosso vídeo também. E fique ligado sempre aqui, não só a Ivaniza, mas acho que é importante a gente trazer cada vez mais os autores para junto aqui, a gente ter essas conversas que são enriquecedoras para todo mundo. Que bom. Tá bom, obrigada. Obrigado, beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau.